Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Doutor Destino, Monarca do Infinito. Capítulo 31. 2 horas. Foi esse o tempo que levei para extrair todo o conhecimento que achei relevante da mente de Strucker, desde a localização de outras bases da Hydra, até as verdadeiras identidades de outras figuras proeminentes da Hydra, e até mesmo informações que eu nem sabia que queria. Eu reivindiquei tudo. Então, quando terminei com o homem, imediatamente o levei para o inferno e o entreguei a Mephisto, como o primeiro dos meus 3 sacrifícios, como parte do nosso acordo para recuperar a alma da minha mãe. Pois, com base no que vi na mente de Struckers, não havia punição maior que eu pudesse infligir a ele do que entregá-lo a Mephisto. Porque foda-se. Aquele homem cometeu tantas atrocidades, tantos tabus, em nome da Hydra e de seus próprios objetivos e interesses egoístas, que fiquei sem palavras para descrever o desgosto que senti ao ver isso em sua mente. Depois que terminei, senti que precisava clarear meu cérebro. Não, na verdade, senti que precisava fazer uma lobotomia. É assim que a mente de Struckers era horrível. Mas nem tudo foi ruim. Já que agora que passei pela cabeça de Struckers, pelo menos tenho alguma ideia de como será quando passar pelas mentes dos outros líderes da Hydra no futuro, se necessário. Isto se eu não arrancar as tripas deles e fazê-los assistir enquanto eu faço isso. Porque de novo, porra. Sozinho em minha mesa no meu laboratório pessoal, fiquei sentado em silêncio e me permiti alguns momentos para processar o que tinha acabado de acontecer. Então, depois de 5 minutos, levantei-me e tirei isso da cabeça. Pois insistir muito tempo em tal assunto não é próprio de um homem como eu. Além disso, ainda há muito trabalho a ser feito. Então, com isso em mente, abri um portal e atravessei-o, indo para meu próximo destino, para cuidar do próximo assunto na minha longa lista de tarefas. Depois de passar pelo portal, eu fechei. Então concentrei minha atenção no que estava à minha frente, que é uma cabana de 2 andares com vários dos meus destinobos guardando-a. No momento em que apareci, eles voltaram sua atenção para mim. Mas ao me verem, seu criador e mestre, eles simplesmente voltaram ao que estavam fazendo. Enquanto isso, passei por eles e entrei pela porta da frente da cabana. O interior tem todas as conveniências modernas que você pode imaginar, e mais algumas. Porque mesmo que esta cabana seja um dos vários abrigos seguros que estabeleci na Latéria para abrigar certos hóspedes, isso não significa que ela precisa ser desconfortável. Não, eu quero que os hóspedes que ficam nesses esconderijos fiquem confortáveis. Pois, dependendo de certos fatores, esse pode ser o último conforto que eles terão. Como a pessoa que escondi neste esconderijo. Sentada em uma das cadeiras posicionadas em frente à televisão de tela plana, a pessoa em questão virou a cabeça em minha direção, sendo um tal de Alois Dance, um lendário general socoviano e líder político, que é uma das únicas pessoas que tinham a cabeça no lugar naquele maldito lugar. Ele era um homem que poderia ter unido seu país, que é exatamente a razão pela qual Novot o colocou como um prisioneiro político em um buraco escuro e profundo na primeira chance que ele teve, um lugar onde o general Dance permaneceu por 3 décadas. Isso até eu mandar meus destinobos resgatá-lo e extraí-lo durante o início da invasão socoviana. Por que você pergunta? Simples. Desejo que ele trabalhe para tornar meus objetivos uma realidade. Desejo que ele sirva Doutor Destino. Ao me ver, Dance usou o controle remoto para desligar a televisão. Enquanto ele fazia isso, caminhei até a cadeira situada em frente a dele e sentei-me. General Dance. Comecei. Parece que você está muito melhor do que da última vez que eu vi. Falei. Desde quando eu fiz Dance era principalmente pele e ossos. Ele tinha vários ferimentos no corpo, e ele cheirava pior que merda de cavalo. Embora dado onde ele passou seus dias pelos últimos 30 anos isso não surpreendeu. Agora ele parece absolutamente saudável. Eu também sei que sim, dado todo o equipamento de vigilância e scanners passivos que estão instalados dentro da cabine. Estou. Ele respondeu. Tudo graças ao tratamento que você me deu. Ele disse. Mas eu sei que você não veio aqui simplesmente para checar meu bem-estar. Então vamos acabar com a conversa fiada e ir direto ao assunto, certo? Claro. Eu respondi. Descobri que estava gostando da atitude de 10. Simplificando, até o final deste mês, seu país natal, Sokovia, não existirá mais. Eu revelei. O general Novot e seus seguidores leais, e oficiais de mais alto escalão estão todos mortos. Eu sei que você sabe o que isso significa. Quanto ao motivo de eu estar lhe contando isso, é porque eu quero sua ajuda para ajudar seu povo na transição de socoviano para lateriano, já que já foi decidido que Sokovia se tornará parte da Latéria. Seu filho da puta. Dance gritou para mim, um olhar de pura raiva e fúria em seu rosto. O que eu esperava, dado que acabei de informá-lo sobre sua terra natal. Se eu estivesse no lugar dele, provavelmente teria a mesma reação. A diferença entre Dance e eu é que eu teria o poder de fazer algo sobre uma potencial anexação do meu país natal, enquanto ele não tem. Você me salvou só para me dizer que está acabando com minha terra natal e tomando-a para você. Sim, eu respondi facilmente. Porque se eu não fizesse isso, Sokovia acabaria enfrentando a anexação de qualquer maneira. Só que provavelmente não por apenas um estado, e sim por vários, tornando suas terras ainda piores do que já são. Pelo menos fazendo as coisas do meu jeito, seu povo sobreviverá e ganhará vidas melhores do que as que tem agora. Mas ao custo da nossa liberdade e independência, retrucou Dance. Desculpe dizer general, mas Sokovia e seu povo perderam isso há muito tempo. Eu disse.
Guerra após guerra, seus recursos sendo despojados por forasteiros como grandes conglomerados privados, ditadores como Novote. E não vamos esquecer a inferência de poderes estrangeiros, principalmente do Oeste. Honestamente, acho milagroso que Sokovia tenha existido por tanto tempo. Embora o tempo de suas nações tenha acabado. Agora é parte da Latéria. Mas só porque seu estado se foi não significa que você não tenha mais nada pelo que lutar para proteger. Falo do povo General Dens. Sim, do povo. É por isso que você começou a lutar em primeiro lugar. Então eu lhe pergunto isso, junte-se a mim e continue lutando pelo povo que fez de você o que você é hoje. O que você diz? Enquanto eu falava, Dens ainda estava naturalmente bravo e chateado. Mas lentamente ele começou a se acalmar, e então ficou com uma expressão curiosa no rosto. Usando minha telepatia, eu podia dizer que ele estava pensando sobre minha oferta. Mas ele também estava muito em conflito, dada sua lealdade a Sokovia. Então eu lhe fiz um favor e ajustei um pouco seu pensamento. Agora eu não fiz lavagem cerebral nele como com Zemo só para deixar claro. Em vez disso, eu deixei um pouco mais aberto a minha sugestão. Depois de 10 minutos de silêncio, Dens me deu sua resposta. Rei Vitor, tomei uma decisão. Eu farei isso. Eu me juntarei a você e o ajudarei. Dens disse. Excelente, respondi, sorrindo por baixo da minha máscara. Pois mais uma vez tudo está indo do meu jeito. 23 de abril de 2007. Terceira pessoa. Ponto de vista. Então, com Alois Dens agora firmemente ao seu lado, Destino concentrou sua atenção em completar a anexação de Sokovia. Uma meta que ele alcançou em 2 semanas. Exatamente como ele queria. Naturalmente, depois de fazer isso, ele anunciou o plano de anexação tanto para seu povo quanto para os socovianos. Os primeiros estavam, em sua maioria, felizes, enquanto os últimos estavam indignados. Pelo menos até o coronel Zemo e o general Dens se apresentarem e apoiarem totalmente a ideia de Vitor. Diante disso, muitos em Sokovia começaram a se voltar para o seu lado, deixando os oponentes mais extremistas à proposta de anexação, que foram rapidamente eliminados por Vitor na primeira chance que teve. Assim, o Doutor Destino mudou o mundo mais uma vez em pouco tempo, transformando Sokovia em uma parte maior da Latéria, tendo dado o primeiro passo para expandir seu reino. O primeiro de muitos. Capítulo 32. A 4 de junho de 2007. Estados Unidos da América, cidade de Nova York, Aeroporto Internacional John F. Kennedy. Vitor. Ponto de vista. Terminando o copo de uísque na minha mão esquerda, olhei pela janela situada à minha direita, observando a pista de pouso particular se aproximando cada vez mais, enquanto o Gulfstream G150 em que eu estava descia cada vez mais perto dela, até que finalmente aterrissamos, agora oficialmente em solo americano. Meu jato acabou de pousar no JFK em Nova York. Um lugar que não visitei por mais de um ano, desde que Lúcia e eu retornamos à Latéria para ver sua revolução até a finalidade, e também colocar nossa terra natal no caminho da grandeza. Como o tempo voa, pensei. Quando o G150 parou completamente, minha visão foi preenchida por vários SUVs pretos parados na pista de pouso, todos eles hasteando a bandeira da Letônia. Também vi várias pessoas de terno, com fones de ouvido, em pé ao redor dos veículos, junto com vários dos meus destinobos, todos eles sendo minha segurança pessoal. Dado meu status não apenas como realeza, mas como líder de uma nação estrangeira. Seria uma loucura se eu não tivesse minha própria equipe de segurança. Quanto ao motivo de haver pessoas reais incluídas nele, e não apenas destinobos, é porque estou tentando apaziguar quaisquer vozes que gritariam assassinato sangrento se eu tivesse robôs que apenas seguissem minhas ordens me protegendo. Por enquanto é isso. Mas esse apaziguamento é apenas temporário. Além da minha equipe de segurança, também notei vários repórteres e novas equipes que formaram uma multidão e estavam tentando, sem sucesso, chegar perto do meu G150. A equipe de segurança fazendo seu trabalho. Que multidão você atraiu? A pessoa sentada à minha frente na cabine do avião falou, sendo ninguém menos que a própria Silver Sable. Desde que a contratei, e por extensão o pacote selvagem, para reforçar minha equipe de segurança enquanto estou aqui nos Estados Unidos lidando com todo esse aborrecimento da ONU. Pedi que Sable fosse minha guarda-costas pessoal durante minha estadia nos Estados Unidos. Um pedido que ela aceitou. Ela nem me cobrou nada mais como eu ouço que ela normalmente faz para aqueles que solicitam seus serviços de guarda-costas pessoais. Então, marque um para mim. Não é culpa minha. Posso garantir. Acho que sou popular assim. Eu respondi. Bem, então vamos começar o show. Eu falei. Então, soltei o cinto de segurança e fiquei de pé, enquanto Sable fazia o mesmo. Quando ela fez isso, a porta da cabine foi aberta pelo lado de fora. Uma vez que estava completamente Sable se moveu para ficar na minha frente. De agora em diante você fica atrás de mim. Ela instruiu. Sim, senhora. Eu respondi. Você é a especialista em segurança aqui. Então, quaisquer ordens que você der, eu seguirei. Eu respondi. A maior parte não foi dita. Sable sabia disso, considerando o olhar inexpressivo que ela me lançou depois que falei. Certo. Ela refletiu. Sable então se virou, me dando uma visão gelada de sua bunda tonificada. Uma visão que eu apreciei enquanto nos dirigíamos para a porta da cabine. Mas quando chegamos lá, olhei para cima e coloquei meu melhor sorriso falso no rosto. Pois eu sabia que se não desse aos abutres algo para se alimentar, eles continuariam me importunando.
o que eu não queria nem precisava. Então, quando Sable e eu saímos do avião, sorri e acenei para eles, ignorando as perguntas, os palavrões e até mesmo alguns comentários sexuais. Eles gritaram comigo enquanto eu caminhava em direção ao SUV que levaria diretamente para a Embaixada da Letônia em Nova York. Ao alcançá-lo, Sable abriu a porta e então se afastou para que eu pudesse entrar. Então, quando fiz isso, ela entrou atrás de mim e fechou a porta. Depois que fizemos isso, o resto da minha equipe de segurança rapidamente se organizou e logo estávamos a caminho, para longe do JFK e em direção à embaixada. Quando tive certeza de que estávamos vestidos, tirei o sorriso do rosto, imaginando como políticos e atores conseguem fazer essas coisas o tempo todo sem congelar o rosto. Enquanto eu pensava nisso, Sable de repente decidiu me fazer uma pergunta. Então, minha bunda foi uma visão agradável? Quando a ouvi dizer isso, virei a cabeça na direção dela e vi um sorriso malicioso em seu rosto. Vendo isso, eu sabia exatamente como responder. Sim, certamente foi. Ao ouvir isso, Sable riu levemente, dizendo que minha resposta era correta. E também como Sable não se importava que eu desse uma olhada em sua bunda. Bom saber. Parando, o SUV em que eu estava parou em frente aos portões de ferro preto, que então lentamente começou a se abrir para ele. Pois depois de 1h30 dirigindo pelas ruas de Nova York, chegamos ao nosso destino, a Embaixada da Letônia em Nova York. Quando os portões estavam totalmente abertos, o SUV em que eu estava passou por eles. O resto da nossa comitiva chegou logo atrás de nós, enquanto os destinobos simplesmente pousaram no chão, já que eles estavam nos seguindo voando usando seus propulsores a jato. Quando o SUV parou em frente às portas principais da embaixada, eu saí dele. Sable logo atrás de mim. Nós dois fomos então recebidos pela equipe da embaixada. Bem-vindo, Rei Vitor. O homem no comando falou comigo. Obrigado, respondi. Em seguida, dispensei a equipe da embaixada e os fiz retornar às suas tarefas normais. Quando fizeram, também mandei Sable embora, considerando que estávamos em solo lateriano, e que qualquer ataque contra mim aqui significaria guerra. Além disso, eu tinha coisas para cuidar. Indo para o escritório que eu usaria durante minha estadia em Nova York, fui sentar atrás da mesa. Então usei minha tecnopatia para ativar todas as medidas de contravigilância instaladas na sala antes de ativar um uplink de vídeo seguro para a lateria, usando o monitor na parede dos fundos do escritório. Quando conectei, fui recebido pelo rosto de Lúcia. Estou feliz que você tenha chegado em segurança a Nova York, Rei Vitor. Ela falou. Obrigada, Lúcia. Eu respondi. Então, como vão as coisas na terra natal? Eu perguntei. Mesmo tendo passado cada momento que pude me certificando de que as coisas estavam o mais seguras possível antes de partir, há 2 dias, para começar minha jornada aqui na Big Apple, ainda assim, tudo pode acontecer. Essa é uma das razões pelas quais decidi dar uma olhada em casa assim que cheguei à embaixada. Sem mencionar o fato de que nosso país basicamente triplicou de tamanho da noite para o dia com a anexação de Sokovia. Está tudo bem. Lúcia respondeu. A reconstrução da antiga infraestrutura de Sokovia está ocorrendo conforme o cronograma. Os antigos membros de suas forças armadas que decidiram se juntar à LDF estão se integrando bem, em grande parte devido aos esforços do general Zemo. Ela explicou. Sim, também promovi Zemo ao posto de general, porque eu tenho certeza de que ele nunca me trairia. Quanto à população em geral da antiga nação, graças aos esforços do general Dens, eles estão se integrando suavemente com os nativos da Letônia e não têm grandes problemas em agora serem cidadãos de nossa nação. Excelente, respondi. Depois eu e Lúcia conversamos sobre mais algumas coisas, incluindo Christoph e os gêmeos Massimov, que fizeram amizade exatamente como eu queria. Parece que todos estão bem. Ouvir isso me fez sorrir. Logo encerrei minha videoconferência com Lúcia. Então, quando consegui, acessei meu laboratório pessoal em Castelo Doutor Destino e voltei a trabalhar no meu projeto principal no momento, recriando o super soro Soyuder a partir de amostras de sangue, dizia Bradley, o que está indo muito bem, visto que já isolei os componentes únicos da fórmula dentro das amostras de sangue. Agora tudo o que tenho a fazer é quebrar cada componente individual, então posso alterar o sérum como eu quiser. Então tudo o que resta é a sintetização e viola. Serei capaz de criar meu próprio exército de super soldados quando quiser. Parado em uma das muitas estações de trabalho do meu laboratório, analisei os dados que meu equipamento de laboratório coletou durante todo o processo de engenharia reversa do soro. Bem, pelo menos esta versão do sérum, considerando os outros que estão por aí. Continuei trabalhando por várias horas, pelo menos até o alarme disparar. Isso, por sua vez, me disse que era hora de dormir. Então, com isso, me recompus um pouco antes de retornar ao meu escritório na Embaixada de Nova York. Não estou nem um pouco preocupado com meu laboratório pessoal, já que ninguém tem permissão para entrar lá sem minha permissão expressa. As defesas que tenho nele estão garantindo isso pra caralho. Fechando meu portal atrás de mim, eu desativei todas as medidas de contra-vigilância. Então, deixei o escritório e fui para meus aposentos pessoais. Depois de chegar, troquei de roupa e fui à academia para um treino rápido. Depois comi uma refeição rápida antes de dormir, considerando que me esperava amanhã. 5 de junho de 2007, quando o SUV parou, Sable e eu saímos. Nos encontramos em frente à sede das Nações Unidas, pois hoje é o dia em que me apresento como sua Assembleia Geral. É hora de mostrar a eles, e ao resto do mundo, exatamente quem é Victor Werner von Duon.
Depois de ajeitar minha gravata, comecei a entrar com o sabre ao meu lado. Estou me sentindo pronto para dar um tapa em todos os presentes aqui hoje. Capítulo 33. Ao entrar na sede da ONU, minha equipe de segurança e eu fomos imediatamente recebidos pela segurança do prédio da ONU. O líder então se aproximou de mim. Rei Destino, primeiro bem-vindo às Nações Unidas. Estávamos esperando por você. Segundo, temo que terei que pedir para você sair. Suas empresas de robôs lá fora. Ele me disse. Sinto muito, mas elas são um risco de segurança muito grande. Primeiramente, obrigado pelas boas-vindas. Em segundo lugar, temo que seu pedido seja impossível de ser atendido. Eu respondi facilmente. Pois você vê que esses robôs não são apenas propriedade da Latéria, mas também essenciais para minha segurança pessoal. Então eles ficam. Fim da história. Eu falei, olhando o homem encarregado da equipe de segurança diretamente em seus olhos. O que o fez recuar e guardar firmemente na boca quaisquer palavras que ele estava prestes a me responder. Uma boa jogada da parte dele. Entendido. Ele finalmente disse depois de alguns segundos. Estou feliz que nos entendemos. Eu disse a ele, abrindo um sorriso no rosto. Assim que o fiz, ele e o restante da equipe de segurança da ONU que havia sido enviada para nos receber escoltaram a mim, Sable e o restante da minha equipe de segurança até uma sala de espera, onde então me senti confortável. Mas não antes de usar minha tecnopatia para acessar todo e qualquer sistema e dispositivo eletrônico dentro da sede das Nações Unidas, público, privado ou governamental. Não importava. Eu me insinuei em todos eles. Comecei então a procurar por informações interessantes. Isso até que alguém veio me escoltar até o salão da Assembleia Geral, onde ao chegar Sable, que tinha vindo comigo sem aceitar um não como resposta, começou a esperar do lado de fora, enquanto eu entrava e encontrava meu assento designado. O que foi fácil de fazer, considerando que havia uma placa com o nome Latéria impresso situada bem na sua frente. Sentei-me, meu assento localizado entre os estados do leste europeu, recostei-me na cadeira e comecei a esperar o show começar, voltando a usar minha tecnopatia para vasculhar todos os sistemas e dispositivos eletrônicos disponíveis como eu fazia, onde comecei a encontrar material suculento para chantagem. Quando fiz isso, ordenei que esses sistemas e dispositivos enviassem cópias, se tivessem capacidade para isso, de todo o material para um laptop seguro que eu havia instalado na Embaixada da Latéria exatamente para essas ocasiões. Enquanto eu fazia isso, o salão da Assembleia Geral começou a se encher de delegados, até que finalmente todos chegaram. Quando isso aconteceu, as coisas finalmente começaram a andar, e o atual secretário-geral da ONU convocou a reunião da Assembleia Geral. Começaram então conversas e discussões sobre questões, o que não me interessava. Então, em vez disso, eu só escutei parcialmente, enquanto o resto do meu cérebro estava focado em outros assuntos realmente importantes, como construir projetos para os próprios satélites da Latéria. Isso até que fui chamado pelo secretário-geral da ONU. E agora o plenário gostaria de dar as boas-vindas ao seu mais novo membro, o novo rei da nação da Latéria, Vitor Von Duon. Por favor, nos agracie com algumas palavras. O secretário-geral falou, que era uma mulher. Quando disseram meu nome, concentrei toda a minha atenção novamente na situação diante de mim, ignorando como todos os olhares se voltaram para mim e começaram a me encarar. Levantei-me do meu assento e fui até o pódio localizado bem na frente e no centro do salão de assembleia. O secretário-geral já havia saído do palco quando cheguei. Chegando ao pódio, olhei para todos os rostos diante de mim. Então, inclinei-me um pouco mais perto do microfone. Saudações. Eu sou Vitor Werner Von Duon, o novo rei e governante da Latéria. Eu falei. Então me inclinei para trás e me preparei para retornar ao meu assento. Apenas um dos delegados se manifestou. Espere, Rei Destino. É só isso que você tem a dizer? Ao ouvir essa pergunta, parei no meio do caminho e então me inclinei de volta para o microfone. Sim, não tenho mais nada a dizer. Então você não quer falar sobre as ações que o levaram a se tornar o atual governante da Latéria? Nem sobre você e a tomada hostil de Sincaria de Sokovia, que a Latéria decidiu anexar? O delegado da Alemanha me perguntou. Quando ele fez essas perguntas, olhei diretamente para ele, todos prontos para derrubá-lo. Mas eu me contive. Não só porque prometi a Lúcia que faria isso, mas o momento de tomar tais medidas ainda não chegou. Embora esse dia esteja chegando, e em breve. É por isso que o projeto soberano existe em primeiro lugar. Em relação a ambos os assuntos, digo que não é da conta desta Assembleia. Falei, ignorando os olhares chocados e alguns raivosos nos rostos de alguns delegados com minhas palavras. Mas não me importo. Sim, vocês me ouviram direito. E digo isso porque por anos esta instituição, este corpo, não fez nada, pois tanto minha terra natal quanto Sokovia estavam presas em ciclos desnecessários de violência e desordem. Vocês todos se sentaram aqui, desviando seus olhares de ambas as situações, e agora têm a audácia de questionar minhas ações. Vocês não têm o direito, exclamei. Mas para aplacar seus sentimentos, darei uma forma de explicação em relação às minhas ações em relação à Latéria, e depois em relação à Sokovia. Primeiro na Latéria, eu simplesmente libertei minha terra natal do governo tirânico de Vladimir Fortunov e sua laia, que eram inadequados para se chamarem de realeza, vendo como eles serviam a si mesmos e não ao povo. Pessoas como minha mãe e meu pai, que os Fortunov mataram, deixando-me sozinho sem seu calor e conforto enquanto eu crescia em um inferno, um que eu procurei mudar. E eu fiz.
Agora a Latéria está sob meu governo, sob minha proteção, e eu digo agora que ela nunca mais experimentará momentos como o reinado da família Fortunov. Em segundo lugar, Sokovia estava na mesma situação que a Latéria antes de eu ajudar a libertá-la. Não apenas isso, mas seus antigos líderes estavam planejando uma invasão ao meu país. Junto com nossa aliada de longa data Sincaria, eles queriam ambas as nações desestabilizadas para que pudessem reivindicá-las para si. Infelizmente para eles Latéria e Sincaria ficaram sabendo dessa conspiração e atacaram primeiro. E vendo quão devastada Sokovia estava, eu sabia que ela já estava morta. Então eu a tirei de sua miséria. Eu a deixei descansar, para que o que restasse pudesse ser transformado em algo novo, algo melhor. E isso é tudo que eu tenho a dizer sobre esses dois assuntos. Bom dia. Eu terminei. Então me afastei do pódio e retornei ao meu assento, ignorando sussurros e murmúrios ao meu redor. Por fim, a assembleia voltou aos trilhos e a sessão chegou ao fim. Quando isso aconteceu, fui um dos primeiros a sair do salão de assembleia. Encontrando-me com Sable, voltei para nossa sala de espera e peguei o resto da minha equipe de segurança. Então pedimos nossas caronas, desde que eu disse a eles que estávamos indo embora. Tão ruim assim, hein? Sable sussurrou para mim, enquanto estávamos no estacionamento esperando nossos utilitários esportivos chegarem. Eles tiveram a ousadia de me perguntar sobre minhas ações em relação à Latéria e à Sokovia. Respondi rapidamente, ainda fervendo de raiva por causa das próprias perguntas. Eles não tinham o direito. Entendo. Sable respondeu. Ela então não disse mais nada. Sou grato por isso. Logo os SUVs chegaram e nós entramos. Eles então nos levaram imediatamente de volta à embaixada da Letônia. Eu me acalmei na viagem de volta. O que eu precisava fazer porque assim que cheguei à embaixada, fui escoltado para uma sala de espera, onde estavam alguns convidados que eu havia chamado para vir hoje. Quando as portas da sala de espera se abriram, fui recebido pela visão de Susan, Johnny e Ben, 3/4 do Quarteto Fantástico. Olá a todos. Já faz um tempo, não é mesmo? Eu falei, um sorriso no meu rosto. Capítulo 34. Depois de cumprimentar Susan, Johnny e Ben, reservei um momento para examiná-los. Antes de voltar minha atenção para todo o grupo. Vocês todos estão parecendo bem, eu disse. Especialmente você, Ben, já que Ben está diante de mim em sua forma humana. Acho que as aulas em Camartage estão indo bem? Perguntei retoricamente. Você pode ver os resultados por si mesmo. Ben respondeu, um sorriso no rosto. Vitor, deixe-me apenas dizer obrigado mais uma vez. Sério, eu realmente aprecio tudo que você fez por mim, tudo que você me deu de volta. Ele falou. Balancei a cabeça. Não, Ben. Acabei de fazer você passar pela porta. Onde você está agora é devido ao seu próprio trabalho duro. Eu retruquei. Então, falando nisso, adorei ouvir sobre algumas das aventuras que vocês todos viveram. Mas primeiro, onde está Reed? Porque mesmo que eu não me importe que ele não esteja presente, eu o convidei junto com os outros para a embaixada hoje. Então tenho que perguntar sobre sua ausência como cortesia. Reed decidiu ficar no edifício Baxter para trabalhar em algum grande projeto do qual ele não conseguia se afastar. Algo sobre abrir uma porta para outra dimensão. Foi tudo que entendi da palestra de ciência técnica de Reed. Johnny me contou, dizendo-me que Reed provavelmente está de olho na zona negativa no momento. O que significa que Blastar e Anililuz podem em breve ser peças no tabuleiro do jogo. Bom saber. Bem, isso parece interessante. Se puder, quando retornar, por favor, peça para Reed entrar em contato comigo para que possamos discutir essa outra dimensão em detalhes. Falei. Então, sobre essas histórias de aventura. Espere aí, Vitor. Antes de dizermos qualquer coisa, você tem algumas explicações a dar. Susan falou. Sobre o que, Susan? Perguntei, apesar de já saber a que ela estava se referindo. Mas decidi me fazer de bobo e dei um sorriso atrevido para ela, apenas para receber um olhar impassível em troca. Vitor, da última vez que te vimos, você disse que estava retornando à sua terra natal para lidar com alguns problemas. Agora, aqui estamos, um ano depois, e você é o líder da sua nação natal, a realeza, e você acabou de anexar outra nação para criar a sua própria. Susan falou, afirmando o óbvio. Bem, quando você coloca dessa forma, eu posso entender seu ponto. Eu concordei. Mas não há realmente muito a dizer a Susan. Minha nação, meu povo, eles estavam em apuros e como eu tinha o poder de fazer algo a respeito, eu fiz. E como eu acabei de explicar para aqueles na Assembleia Geral das Nações Unidas, Sokovia estava planejando atacar Latéria, e nossa aliada Sincaria. Então, tudo o que fizemos foi lançar um ataque preventivo. Nada mais e nada menos. Ok, mas isso ainda não explica a parte da anexação. Susan retrucou. Sokovia já estava morta. Só que ninguém queria admitir. Eu disse. Depois que a guerra acabou, eu tinha certeza de que o país provavelmente deixaria de existir de qualquer maneira. E dado que as pessoas que chamavam aquela nação de lar já tinham passado, decidi que não podia ficar sentado e vê-lo sofrer. Então eu dei a eles minha proteção. Uma decisão da qual não me arrependo. Então, isso responde a todas as suas perguntas e preocupações, Susan? Na maior parte. Só tenho mais uma. Ela respondeu. Como está Lúcia? Bom, ela é boa. Eu respondi. Como você provavelmente sabe. Ela agora é a primeira-ministra da Latéria e está atualmente de volta à nossa casa compartilhada mantendo as coisas em ordem até eu retornar desta viagem. Eu expliquei. E agora, sobre essas histórias de aventura?
Susan suspirou, mas o fez com um sorriso no rosto. Tudo bem, Victor. Você venceu. Ela concedeu. Quando ela fez isso, Ben e Johnny começaram a me contar sobre algumas das aventuras que viveram no ano passado, geralmente como resultado das besteiras do Reed. Honestamente, aquele homem é perigoso demais para ser mantido vivo. A única razão pela qual ainda não acabei com a vida dele é porque quero ter Ben, Johnny e Susan firmemente no meu canto antes de lidar com a catástrofe ambulante que é o Senhor Fantástico. Mas quando eu atingir meu objetivo, sua bunda de borracha vira grama. Enquanto os três continuavam me contando sobre suas aventuras, Ben também mencionou que agora estava namorando Alicia Masters. Aliás, quem é afro-americano nesse universo? E a cara de Kerry Washington do filme de Teen Story. Achei que seria algo que eu mencionaria. No final, 3 horas se passaram antes que eles terminassem de me contar suas histórias. Uau, vocês já passaram por tanta coisa. Eu falei. E parece incrível. Obrigada por me contar. Sem problemas, Victor, disse Susan. Sim, o que Suzy disse. Ben acrescentou. Está tudo bem, meu amigo. Johnny falou. Certo, respondi. Depois que fiz isso, conversamos um pouco mais antes que um dos funcionários da embaixada viesse e nos interrompesse. Já era a hora do almoço. Porque eu não sou o tipo de anfitrião que deixaria hóspedes como esses irem embora de estômago vazio. Então, com isso, nós 4 saímos da sala de reunião em que estávamos e fomos para um dos refeitórios das embaixadas, onde uma mesa farta nos esperava, algo que tanto Johnny quanto Ben adoravam. Enquanto eles se moviam para cavar, Susan veio até mim. Victor, obrigada pelo almoço. Ela disse. Sem problemas, Susan. Eu respondi a ela. Ah, e mais uma coisa. Eu comecei. Então me inclinei e sussurrei. Se você quiser continuar de onde paramos naquela noite, 1 ano atrás, é só dizer, porque eu estou pronto para ir a qualquer hora que você pedir. Eu falei. Então me inclinei para trás e vi um rubor se formando no rosto de Susan. Uma boa visão para os meus olhos. Colocando outro sorriso atrevido no rosto, saí do lado de Susan antes que ela pudesse responder às minhas palavras e me juntei a Johnny e Ben na mesa para almoçar. Susan se juntou a nós logo depois, me dando um desvio que eu facilmente ignorei. Até que os 3 deixaram a embaixada. Embora tenhamos trocado informações de contato, consegui que eles prometessem visitar a Latéria em um futuro próximo. Então, no geral, hoje foi um bom dia. Depois do meu discurso nas Nações Unidas, passei mais alguns dias em Nova York antes de voltar para casa, durante o qual a ONU me informou que estava revogando seu pedido de enviar uma equipe de investigação para a Latéria. Um fato que eu gostei. O que eu não gostei foi o fato de ter descoberto que o Conselho de Segurança Mundial havia encarregado a SHIELD de se infiltrar na Latéria. O empurrão para a ação veio dos 2 adoradores de cultos de tentáculos no Conselho, Alexander Pierce e Gideon Malik, embora considerando que a Hydra tentou e falhou espetacularmente em se infiltrar e reunir qualquer informação concreta sobre Latéria e nossa aliada Sincaria. Desde que me tornei rei e governante da primeira, não é de se admirar que eles estejam tentando usar todos os recursos à disposição em seu benefício, principalmente porque eles finalmente começaram a investigar o que aconteceu com o Barão Strucker e não estão fazendo nenhum progresso por minha causa. Eu estou brincando com eles desse jeito. Mas eles mesmos trouxeram isso sobre si mesmos. Além disso, é muito divertido. Seguindo em frente. No meu laboratório pessoal dentro do castelo Dr. Destino, fiquei diante de uma máquina sintetizadora química que eu mesmo construí, esperando até que ela terminasse de funcionar. Quando isso aconteceu, removi os frascos que havia colocado lá dentro antes. Segurando-os no ar, não pude deixar de soltar uma risada levemente maligna, considerando que o que eu tinha em mãos era uma variante criada pessoalmente por mim do soro do super soldado, que interagia com a fisiologia do usuário exatamente da mesma forma que o Wilfred Nagel fez na minissérie da Marvel Falcão e o Soldado Invernal, no sentido de que o soro dava a quem o tomava todas as melhorias sem nenhuma das mudanças físicas externas, como Steve Rogers. O que significa que agora posso transformar qualquer um em um super soldado, e qualquer um saberia o que eles são, exceto qualquer um que soubesse que eles tomaram meu soro. Sim, ó sim, exclamei. Agora tenho 2 soros super-humanos aperfeiçoados em minhas mãos. E isso é só o começo. Com o riso e a excitação diminuindo, baixei os frascos do meu SSS do ar e fui colocá-los em um suporte para frascos. Depois, coloquei-os em um dos meus freezers seguros de laboratório. Então, depois de fazer isso, fui até minha mesa e comecei a trabalhar no meu computador, concluindo o SSS da minha lista de tarefas. Então, selecionei meu próximo grande projeto no qual queria me concentrar, a Academia Werner. É hora de começar a trabalhar nisso com seriedade. Mas primeiro, entrei em contato com Lúcia e pedi que ela viesse ao meu laboratório, já que decidi que ela será a primeira de uma longa linhagem, de uma nova geração de super soldados. Está na hora de ela ganhar um upgrade. Capítulo 35. Depois de ligar para Lúcia e pedir que ela viesse ao meu laboratório, fui buscar um dos frascos do meu SSS na geladeira do laboratório onde o havia colocado. Então preparei-o para injetar em Lúcia. Assim que terminei, ela abriu a porta do meu laboratório e entrou. Victor, estou aqui. Ela falou. Sim, eu posso ver. Por favor, entre. Eu respondi. Então ela fechou a porta e entrou mais profundamente no meu laboratório. Seus olhos examinavam tudo enquanto ela caminhava até mim. O que era de se esperar, já que ela nunca esteve aqui antes. Ninguém além de mim e meus destinobos tem. Eu estava falando sério quando disse isso antes.
porque o movimento errado ao lidar com algumas das coisas que escondi aqui pode resultar na explosão de toda a latéria. Não estou brincando. É por isso que este lugar é meu santuário. Finalmente Lúcia me alcançou. Quando ela fez isso, levantei a seringa que continha o soro SS que eu ia dar a ela. Ao perceber isso, Lúcia me lançou um olhar curioso. Vitor, o que exatamente está acontecendo aqui? E o que tem naquele frasco? Estou feliz que você perguntou. Eu respondi. Para responder sua primeira pergunta, eu te chamei aqui para lhe conceder poderes sobre-humanos. Dada a lealdade que você demonstrou não apenas à Latéria, mas a mim, assim como a maneira como você se destacou em seus deveres. Eu expliquei. Quanto à sua segunda pergunta, o que está neste frasco é o que lhe dá essas habilidades sobre-humanas que mencionei, que é minha própria versão do lendário Super Soldier Serum. Agora, deixe-me lhe fazer uma pergunta. Você quer os poderes? Eu aceito. Lúcia respondeu imediatamente. E obrigada por isso, Vitor. Muito obrigada por isso. Eu prometo, a confiança que você depositou em mim é algo que eu nunca trairei. Ela falou, tanto profissionalmente quanto privadamente. Ela acrescentou, antes de se aproximar e depositar um beijo em meus lábios. Uma que eu retribuí ansiosamente. Mas eu terminei depois de alguns segundos. Porque se Lúcia e eu continuássemos, acabaríamos fazendo mais do que apenas nos beijar. A noite toda. Não me oponho nem um pouco, mas primeiro há negócios a serem resolvidos. Então podemos nos concentrar no prazer. Fico feliz em ouvir isso. Falei. Agora, hora da sua injeção. Certo. Lúcia respondeu. Mas espera, como você recriou o soro do super soldado em primeiro lugar? Eu pensei que seus segredos estavam perdidos quando o Capitão América morreu. Sim e não. Eu respondi imediatamente. Os segredos da versão do Dr. Abraham Screen do Super Soldier Serum foram perdidos quando o Capitão América morreu. Eu falei, mentindo descaradamente. Mesmo que Steve não esteja morto e esteja apenas tirando uma longa soneca. Mas não posso revelar isso ainda nem fazer nada sobre isso até que minha base de poder esteja um pouco mais segura. No entanto, uma vez que esteja, não me importaria em acordar o velho. Mas como você bem sabe, os humanos Lúcia são criaturas gananciosas. Nós ansiamos por poder, e já que o soro do super soldado o deu, não havia como deixá-lo morrer. Desde que a Segunda Guerra Mundial terminou, houve inúmeras tentativas, não apenas pelos Estados Unidos, de recriar o soro. Uma delas foi até bem sucedida. E graças a esse sucesso, o soro agora está em nossas mãos. Eu falei. Espera, alguém realmente conseguiu criar outro super soldado? Lúcia perguntou. Eu assenti. Sim. Infelizmente, devido ao preconceito e vários outros fatores, essa história dos super soldados foi apagada da história. Então contei a Lúcia a versão resumida da vida de Zia Bradley, que tinha uma expressão de desgosto no rosto quando terminei. Eu sei. E acredite em mim, eu compartilho sua indignação. Mas agora não estamos em posição de realmente fazer algo sobre isso. No entanto, posso ver que você quer. Então, tudo o que peço é que espere um pouco, e quando as coisas estiverem no lugar, você pode tratar do assunto sem nenhuma restrição. Certo. Tudo bem, disse Lúcia. Bom, eu falei. Agora chega de papo. Hora do seu tiro. Eu disse. Quando fiz isso, Lúcia arregaçou a manga. Depois que ela fez isso, encontrei uma veia, esterilizei o local da injeção e então injetei meu soro SS nela. Quando a seringa ficou vazia, retirei a agulha de dentro do braço dela. A pequena ferida cicatrizou instantaneamente. Não me surpreende. Desde que aumentei o aspecto do fator de cura no meu soro SS para o nível do meu soro Extremis pessoal. Porque afinal, quem não ama um bom fator de cura? Ele pode te tirar de muita merda. Basta perguntar ao Wolverine e a X-23. Porém, para ter certeza de que o fator de cura do meu soro SS estava funcionando como esperado, estendi uma das pinças em meus dedos e arranhei Lúcia. A ferida dela fechou segundos depois de mim. Certo. Parece que o fator de cura está funcionando como esperado. Falei, ignorando o olhar inexpressivo que Lúcia estava me dando. Agora vamos em frente. Eu falei, me bata. Eu disse. Então, sem qualquer hesitação, Lúcia deu um soco no meu rosto. Um soco que decidi não desviar. Eu estava testando para ter certeza de que o soro funcionava como esperado. Então, ao receber o golpe no rosto, senti uma força maior por trás dele. Quando Lúcia se afastou, eu assenti. Ok. Sua força definitivamente aumentou. Eu falei. Agora vamos ver o que você realmente consegue fazer. Eu falei. Lúcia e eu acabamos em uma luta de sparring, onde eu a levei aos limites de suas novas habilidades, descobrindo como meu soro SS a havia aprimorado exatamente como eu pretendia em indivíduos. Quando descobri isso, Lúcia e eu decidimos mudar nosso sparring para o quarto, onde acabamos quebrando a estrutura da cama, fazendo-me tomar nota para mim mesmo. Substituir todas as estruturas de cama na latéria por adamantium assim que eu as adquirir. 22 de junho de 2007, a Miami, Flórida. Ao entrar em seu apartamento, a doutora Maya Hanson usou a mão livre para conter um bocejo. Depois de fazer isso, ela fechou a porta do apartamento e a trancou. Ela então começou a se dirigir para seu quarto. Mas assim que ela passou pela sala de estar, uma luz dentro dela acendeu, parando Maya em seu caminho, e fazendo-a ficar com uma expressão de medo no rosto. No entanto, antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, ela de repente se viu levitando até a sala de estar e colocada no sofá, junto com sua filha, Ruri Hanson.
Enquanto mãe e filha se encontravam atordoadas com o que acabará de acontecer com elas, elas também se viram olhando para um homem, que estava sentado na cadeira na frente delas, em frente ao sofá. Um homem que Rory e Maya reconheceram, desde que o viram na televisão. Era Victor Von Doom. Você é Victor Von Doom. Maya falou. Esse é meu nome, Dr. Hansen. Não o use. Victor respondeu. De qualquer forma, desculpe-me por invadir sua casa e a de suas filhas desse jeito, mas há um assunto urgente que preciso falar com você e que simplesmente não podia esperar. Ele explicou. Victor então abriu um pequeno portal e puxou um arquivo por ele antes de fechá-lo. Ao ver isso, Maya ficou chocada, enquanto Rory tinha estrelas nos olhos. Uau, Senhor Destino, como você fez isso? Rory perguntou. Magia. Doutor Destino confiou, fazendo 10 hands. Legal. Rory exclamou. Rory, o Senhor Destino está obviamente brincando. Já que magia não existe. Maya falou. Não, Dr. Hansen sim. Victor falou imediatamente. Mas podemos falar mais sobre isso depois. Agora eu gostaria de focar no assunto em questão. Ele disse. Victor então olhou para Rory. Senhorita Rory, você se importaria em dar a mim e sua mãe alguns momentos a sós? Ele perguntou a ela. Claro. Rory respondeu. Ela então se levantou e foi para seu quarto. Depois que ela fez isso, Victor voltou seu olhar para Maya. Que filha boa você tem aí, Dr. Hansen. Ele falou. Eu sei. Maya respondeu. Então, que assunto era tão urgente que você precisava discutir comigo que invadiu minha casa? Ela exclamou. Raiva em sua voz. O que Victor entendeu completamente. Dadas suas ações no momento. Mas ele simplesmente não se importava. Por que a segurança de você e sua filha? Disse Victor. Ele então usou sua telecinese para flutuar o arquivo em sua mão até Maya e o colocou em seu colo. Isso explicará tudo. Olhando para o arquivo em seu colo e depois de volta para Victor, por vários segundos Maya finalmente se concentrou no arquivo. Ela o pegou e abriu, ficando com uma expressão chocada e horrorizada no rosto logo depois que ela fez isso. Já que o que estava dentro da pasta era o que Victor lhe contava em detalhes sobre os crimes que seu chefe e amigo, Aldris Killian, havia cometido. De experimentos humanos ilegais a atentados terroristas por todos os Estados Unidos. Quanto mais Maya lia e aprendia, mais doente ela ficava. Por fim, ela não conseguiu mais continuar olhando para o arquivo e o jogou no chão. Quando fez, ela virou o olhar para Victor. Por quê? Por que você me mostrou isso? Para mostrar exatamente que tipo de homem Aldrich Killian realmente é. Victor respondeu facilmente. Um psicopata com delírios de grandeza, que não hesitará em se livrar de qualquer coisa no caminho de seus objetivos, o que pode um dia incluir você e sua filha, Doutora Hansen. Mas eu não desejo que isso aconteça. Por isso estou aqui para lhe fazer uma oferta. Venha trabalhar para mim. Se você fizer isso, prometo não apenas proteção contra Killian e qualquer outra pessoa que tente fazer mal a você e sua filha, mas também que você pode continuar seu trabalho no Extremis e torná-lo o que você realmente imagina que seja. Um produto que pode ajudar toda a humanidade. E se eu disser não? Maya questionou. Então eu vou embora da sua casa hoje à noite e você nunca mais ouvirá falar de mim ou de qualquer um dos meus associados. Victor respondeu. Mas se eu fizer isso significa que o acordo que estou lhe oferecendo vai comigo. E como vou saber que você vai honrar esse acordo que está me oferecendo se eu aceitar? Perguntou Maya. Acredite em mim, eu farei isso. Victor disse. Porque se eu quisesse fazer mal a você e sua filha, Doutora Hansen, não há nada que você, nem quase ninguém, poderia fazer para me impedir. Ele falou. Victor então colocou um sorriso diabólico no rosto. Enquanto isso, Maya finalmente entendeu que estava recebendo uma oferta de um demônio. Mas depois do que ele tinha acabado de lhe mostrar, que outra escolha ela tinha? Recorrer às autoridades poderia piorar a situação, e não havia a mínima chance de ela recorrer ao pai de seu filho em busca de ajuda, dada a maneira como ele age. Há uma razão pela qual Maya não contou a Rory que seu pai é Tony Stark. Então, depois de pensar por vários minutos, Maya finalmente deu uma resposta a Victor. Ok, eu aceito seu acordo. Ela falou. Mas se qualquer mal acontecer a mim, ou especialmente a minha filha, farei tudo o que puder para fazer você se arrepender. Bem, então não tenho nada com que me preocupar, já que isso nunca vai acontecer. Victor respondeu. Feliz por não ter apenas garantido o Dr. Hansen ao seu lado, mas também o potencial futuro coração de ferro deste universo. Desde que ele sabia que Tony era o pai de Rory, e ele mal podia esperar para ver a expressão no rosto do Homem de Ferro quando um dia descobrisse a verdade. Esse é um momento que Victor não perderia por nada. De qualquer forma, o acordo com Maya Hansen foi fechado e Victor se despediu do apartamento dela. Estou feliz que sua primeira palestra de recrutamento tenha corrido bem. Agora era a hora dos outros. Capítulo 36. Perto do Lago Baikal, Rússia. Mais alto, irmão mais velho, mais alto. Uma menina de 6 anos exclamou alegremente. Depois que ela fez isso, o homem que a segurava fez o que ela pediu e a levantou mais alto no ar, o que era fácil para ele fazer graças ao seu corpo grande. Quanto ao nome desse homem é Piotr Rasputin, que tem apenas 16 anos de idade, apesar do fato de sua aparência não condizer com sua idade, pois ele realmente é um menino grande. Sua altura já chega a 1,98 metros. Ele é o irmão mais velho da garota em seus braços, cujo nome é Iliana Rasputin.
Com sorrisos nos rostos, os irmãos continuaram brincando no gramado da frente de casa, que era uma fazenda. Isso até que Vitor, vestindo sua armadura, com vários de seus destinobos o acompanhando, desceu do céu e começou a pairar no ar bem na frente dos irmãos Rasputin. No instante em que isso aconteceu, Piotr derrubou Iliana, empurrou-a para trás dele e fez uma expressão séria no rosto. Mas antes que Piotr pudesse fazer qualquer coisa, Vitor levantou a palma esquerda em sua direção. Fique tranquilo, jovem Piotr. Eu não vim aqui para lutar com você. Ele falou em russo perfeito. Eu simplesmente vim para me encontrar com você e lhe oferecer uma vida melhor. O que você quer dizer? Perguntou Piotr. Eu sou o rei do meu próprio país, um lugar chamado Latéria. Mas eu também sou muitas outras coisas. Mas não vamos entrar nisso agora. O ponto é que há algum tempo atrás eu me deparei com relatos de um homem de metal defendendo os fazendeiros que decidiram fazer suas casas perto do lago Baikal e tão intrigado. Por esses relatos eu fiz algumas investigações e descobri que esse chamado homem de metal não era um mito. Mas você, jovem Piotr. E no momento em que eu aprendi isso eu comecei a fazer preparativos para que eu pudesse vir aqui te ver, pois eu estou abrindo uma instituição que eu sinto que você seria o ajuste perfeito, uma que realmente permitirá que você seja chamado de você pode e mais um pouco. Vitor explicou. Entendo. Piotr respondeu. Parece maravilhoso, mas infelizmente terei que recusar seu convite. Tenho muitas responsabilidades aqui. Ele falou. Se você está preocupado com sua família e os outros fazendeiros da área, então não precisa estar, já que eu também planejei pedir para eles nos acompanharem até onde a instituição que eu quero que você frequente está localizada, que é na minha nação, Latéria, um lugar do qual eu farei todos vocês cidadãos plenos se vocês concordarem com minha oferta. Eu também proverei todas as necessidades como comida, roupas e coisas do tipo. Vitor explicou. Você nem terá que pagar para frequentar a instituição que eu estou pedindo para você se tornar um aluno. Ele acrescentou. Então, o que você diz, jovem Piotr? Olhando para Dom Piotr não conseguiu dizer nada, pois o que Vitor tinha acabado de lhe oferecer parecia bom demais para ser verdade. Por isso ele estava em conflito, tanto que ele nem percebeu que ele e os tutores de Iliana, seus avós, saíram da casa e caminharam até o grupo. Piotr, o que está acontecendo? Perguntou sua avó. Sim, o que está acontecendo? Quem é aquele estranho homem de metal flutuando no céu, com aquelas máquinas? Seu avô perguntou. Saudações, eu sou Vitor von Duon, rei da Latéria. Vitor falou. E não precisa ficar alarmado, eu estava apenas explicando os pontos-chave da oferta que acabei de fazer ao seu neto. Ele explicou. Vitor então contou aos avós de Piotr e Iliana sobre a oferta que ele tinha feito a Piotr, que ao ouvir os detalhes acrescentaram sua opinião. Piotr, acho que você deveria aceitar o acordo. Sua avó falou. Sim, eu também concordo. Seu avô acrescentou. Verdade, vovô e vovó? Mesmo que não saibamos quase nada sobre esse homem chamado Vitor, ele perguntou. Piotr, você não vê que se o rei Vitor quisesse nos machucar, ele já teria feito isso? Seu avô raciocinou. Sim, a avó acrescentou. Então, já que ele não fez isso, não acho que ele nos fará mal algum. Ele também parece um bom homem. Mesmo assim, se eu aceitar a oferta, teremos que deixar nossa casa, disse Piotr. Piotr, está tudo bem, já que o lar é simplesmente onde todos nós estamos. Sua avó disse, dando a ele um sorriso suave. Uma que Piotr devolveu na mesma moeda. Então, depois que ele fez isso, ele olhou para Vitor. Rei Vitor, eu tomei minha decisão. Eu aceitarei sua oferta. Ele falou. Excelente, respondeu Vitor. Ele e seus destinobos então começaram a trabalhar. Eles visitaram todas as fazendas da região e com a ajuda das famílias Rasputin, conseguiram que todos concordassem em ir para a Latéria e começar uma nova vida lá. Quando isso aconteceu, Vitor começou o processo de transferência de todos para lá, finalmente terminando, deixando seu país com novos cidadãos, além de ter recrutado os futuros colossos e Magic para o seu lado. É Cuba. Ao entrar em sua casa atual, Richard Parker fechou a porta e começou a colocar todas as fechaduras que tinha nela. Feito isso, ele começou a se dirigir para seu quarto, apenas para parar no meio do caminho quando passou pela sala de estar e viu um homem parado bem no meio dela, vestindo algum tipo estranho de armadura e uma capa e capuz verdes. Ao ver este homem, Richard imediatamente sentiu medo e se preparou para correr. Dr. Parker, só vim para conversar. No entanto, no momento em que o homem falou, Richard parou no meio do caminho, chocado, já que o homem em sua sala de estar estava de costas para ele. Então Richard começou a se perguntar como ele sabia que ele estava prestes a fugir. Eu tenho meus métodos, Dr. Parker. O homem falou. Um momento depois, esse pensamento em particular cruzou a mente de Richard. O quê? Isso é impossível. A menos que essa pessoa esteja de alguma forma lendo meus pensamentos. Mas isso é ridículo. Richard pensou. Posso lhe garantir, Dr. Parker, que não é tão ridículo quanto você pensa. Ouvindo isso, Richard arregalou os olhos. Você pode ler minha mente. Ele exclamou. Eu posso. O homem simplesmente declarou. É isso, quem é você? Richard se viu perguntando. Quando ele fez isso, o homem se virou para encará-lo. Meu nome é Vitor von Duon, governante da Latéria. Ele explicou. Assim como o homem que vai salvar nosso mundo. Vitor acrescentou. Mas podemos discutir esse assunto em particular mais tarde. Agora mesmo desejo falar com você sobre o motivo pelo qual o rastreei, Dr. Parker. Simplificando, quero que você venha trabalhar para mim.
O quê? Você não pode estar falando sério? Richard respondeu. Oh, eu asseguro ao Dr. Parker que estou falando sério. Victor retrucou. Eu desejo contratá-lo. E se você concordar, não só lhe oferecerei proteção completa contra a facção dentro da Oscorp Industries que está atrás de você, mas também farei com que um dia você possa se reunir com sua família. Você não gostaria de ver seu filho Peter novamente? Nem pense em tocar no meu filho. Richard exclamou. No momento em que Victor mencionou o nome de Peter. Mas isso não o incomodou nem um pouco. Eu não vou ao Dr. Parker. Nunca tive intenção de fazer isso. Victor explicou calmamente. Eu estava apenas apontando o fato de que eu poderia ajudá-lo a ser pai do seu filho novamente. Considerando o quanto da vida dele você já perdeu devido às circunstâncias em que se encontrou. Ele falou. E o que você poderia saber sobre as minhas circunstâncias? Richard exclamou. Eu sei que você simplesmente queria usar seu trabalho em genética entre espécies para ajudar a tornar o mundo um lugar melhor. Mas a ganância de alguns na Oscorp fez com que eles quisessem perverter seu trabalho e usá-lo apenas como uma ferramenta para servir a si mesmos. Mas sendo o homem que você é, você não podia permitir que isso acontecesse. Então você sabotou o máximo de sua pesquisa que pôde e para evitar que caísse nas mãos erradas, você e sua esposa decidiram desaparecer. Somente no processo de fazer isso, aqueles depois de você conseguiram alcançá-lo, e devido a isso, sua esposa Mary perdeu a vida. Isso é sobre algumas coisas, Victor disse. Suas palavras agora deixaram Richard sem palavras. Sim, ele admitiu. Isso é exatamente certo. Richard disse. Mas como você veio a saber de tudo isso? Foi fácil aprender para alguém como Duon. Victor respondeu. Agora sobre minha oferta. Você aceita? Richard continuou começando e parando, pensando na oferta que Victor tinha acabado de lhe fazer. Parecia bom. Bom demais para ser verdade. Mas algo em Victor fez Richard pensar que ele poderia cumprir sua palavra. Mas seria um risco que ele estaria disposto a correr? A última vez que ele tomou uma decisão tão importante custou a vida de sua esposa e, de certa forma, a dele, além de privar seu filho Peter de seus pais. Peter, pensou Richard, de repente lembrando-se do rosto do seu filho, que definitivamente não era mais tão pequeno, e ele não estava lá para testemunhar esse crescimento. Mas com esse acordo que Victor lhe ofereceu, ele poderia um dia ter a chance de compensar todo o tempo que esteve fora. Então, com isso e alguns outros motivos em mente, Richard finalmente deu a Victor uma resposta firme. Tudo bem. Aceito seu acordo, Rei Victor. Richard disse. Excelente. Victor respondeu. Você fez a escolha certa, Dr. Parker, eu lhe asseguro. Ele falou. Victor acaba de garantir que o Dr. Richard Parker esteja ao seu lado, fazendo outro recruta cair. Capítulo 37. Universidade da Califórnia, Berkeley. Tendo acabado de terminar sua última palestra do dia, o Dr. Bill Foster foi para seu escritório, para que ele pudesse pegar alguns pertences antes de ir para casa no fim do dia. Ao chegar ao seu escritório, ele abriu a porta e entrou, só para parar quando viu um homem sentado atrás de sua mesa no momento em que entrou. Olhando para ele, o homem sorriu. Olá, Dr. Foster. É um prazer conhecê-lo. Meu nome é Victor Von Duon, e vim falar com você sobre uma oportunidade de emprego. Bem, invadir meu escritório certamente não foi uma boa maneira de causar uma primeira impressão. Bill falou. Agora vá embora. Ou então eu vou chamar a segurança do campus e mandar eles te removerem à força. Vem agora, Dr. Foster. Não há necessidade de tais ameaças. Especialmente porque se você concordar em vir e trabalhar para mim, você será capaz de finalmente curar Avastar. Ele falou. O sorriso nunca deixou o rosto de Victor enquanto ele fazia isso, deixando Bill Foster ainda mais nervoso do que ele já estava, especialmente agora que o homem havia mencionado Ava. Desculpa, Ava quem? Não sei do que você está falando. Bill falou, tentando culpar o idiota. Ao ouvir a resposta de Bill, Duon riu levemente. Maravilhoso, Dr. Foster. Sério, suas habilidades de atuação são muito boas, e contra qualquer pessoa normal elas funcionariam. Ele falou. Victor então colocou uma expressão séria no rosto. Infelizmente para você, eu não sou uma pessoa comum. Então, por favor, não insulte minha inteligência mais com suas mentiras. Pois eu sei a verdade. Sobre Avastar, sobre seus pais, sobre seu trabalho com o Dr. Ankpin e o projeto Goliath. Eu até sei como Ava é basicamente uma escrava em tudo, exceto no nome da SHIELD. Mantendo-a na coleira com a promessa de uma cura, posso garantir que eles nunca vão criar. Mas se você e ela vierem e trabalharem para mim, eu prometo a vocês, ela obterá a cura que tanto deseja. Ele falou. O impressionante Bill Foster. Claro que sei que você não pode decidir nada sem falar com ela primeiro. Então vá em frente e faça isso. Então, quando vocês dois tiverem chegado a uma decisão, por favor, entre em contato comigo. Victor falou. Ele então enfiou a mão no bolso do paletó e colocou um cartão branco com nada além de um único número de telefone, em cima da mesa de Bill Foster. Meu cartão. Victor disse. Ele então se levantou. Bem, então Dr. Foster, bom dia. Victor então abriu um portal, atravessou-o e fechou-o em segundos. Bill Foster está completamente perdido com o que acabou de testemunhar, mas o homem sabia de uma coisa com certeza. Ele teve que entrar em contato com Ava imediatamente, pois eles tinham acabado de receber muito o que considerar e discutir. Sentado confortavelmente em uma cadeira que lhe foi fornecida, Victor encarou Bill Foster e Avastar Ghost.
Os três dentro da mesma cabana do filme Homem-Formiga e a Vespa que Victor assistiu em sua vida anterior. Uma semana se passou desde que Victor fez sua proposta ao Dr. Foster em seu escritório na universidade, e agora aqui estão os três, Bill e Ava, prontos para dar a Victor uma resposta à sua proposta. Então, o que vocês dois decidiram? Victor perguntou. Os dois então trocaram um rápido olhar antes de voltarem a atenção para ele. Decidimos aceitar sua oferta, Ava falou. Isso fez Victor sorrir. Excelente. Mas se você não curar Ava, então nós vamos embora. Sense e ou mas, Bill Foster falou. Claro, Victor respondeu. Isso era parte do acordo em primeiro lugar e eu o honrarei, pois Victor Von Doon não é nada senão um homem de palavra. Ele explicou. Victor então resolveu mais alguns detalhes antes de deixar Ava e Bill. Em êxtase, ele conseguiu mais recrutas. Lago Alcalino, Alberta, Canadá. Quando o VTOL em que estavam pousou a 20 milhas de distância de seu alvo, Zemo e Lúcia terminaram os últimos preparativos antes que eles, os homens e os Destinobos, que os acompanhavam, partissem para completar a tarefa que lhes foi dada por seu rei: atacar e destruir a base do coronel William Stricker, um ex-oficial militar dos Estados Unidos sociopata que iniciou sua própria operação desonesta, cujo propósito espiritual era fazer experiências e matar aqueles anteriormente conhecidos como mutantes, pelo menos na Latéria, já que Victor criou um novo termo para descrever mutantes e aqueles com poderes sobre-humanos. Se eles ganharam suas habilidades de experimentos científicos ou por meio de sua genética. O termo é EVOS, que era a abreviação de humanos evoluídos, um termo que Victor roubou de um programa de televisão que ele assistiu em sua vida passada chamado Heroes, embora só ele saiba disso. De qualquer forma, assim que as verificações finais foram concluídas, Zemo e Lúcia olharam um para o outro e assentiram. Eles então se levantaram e caminharam até a parte traseira do VTOL, cuja rampa traseira já estava totalmente abaixada. Parando, a dupla se virou e encarou os soldados e Destinobos que os acompanhavam. O primeiro, assim como o próprio Zemo, usa a mais nova invenção de Victor para ajudar a fortalecer as forças da LDF, a armadura de poder, que Victor baseou nos projetos dos esquemas do exoesqueleto blindado e nos dados que seu Duombot adquiriu da Oscorp. Vocês todos conhecem suas missões, então vamos completá-las. Lúcia falou. Sim, pela Latéria, mas acima de tudo pelo nosso glorioso líder, por sua majestade o rei. Zemo exclamou. Pelo rei, os soldados humanos exclamaram. Assim que o fizeram, todos no VTOL partiram e começaram a seguir em direção ao seu alvo, cada um pronto para cumprir suas tarefas designadas. Zemo e os soldados humanos encarregados de resgatar o Stricker do Evo estavam atualmente presos dentro da base, enquanto Lúcia e os Destinobos deveriam eliminar o próprio Stricker, recuperar todos os dados úteis e, por fim, adquirir o metal raro Adamantium que Stricker possuía, uma tarefa que Lúcia não deixaria de realizar. Zemo sente o mesmo em relação à sua própria tarefa, pois não queriam diminuir a confiança que Victor depositara neles. Em pouco tempo ambos os grupos chegaram ao lago. Quando o fizeram, sua missão começou para valer. Stricker não tinha ideia do tipo de merda que estava prestes a cair sobre ele. Com a arma erguida à sua frente, Zemo habilmente abateu qualquer inimigo em seu caminho, seus homens o apoiando. Depois de entrar na base, eles se separaram do grupo de Lúcia e começaram a abrir caminho em direção ao seu próprio alvo, do qual eles eram muito próximos, com base nos esquemas da base que lhes foi fornecida para a missão. Colocando uma bala entre os olhos do último soldado inimigo, Zemo abaixou sua arma. Ele e seus homens então avançaram em direção à porta bem à frente deles, sem nenhum impedimento. Ao chegar lá, Zemo e seus homens abriram a porta e a atravessaram, encontrando as células de retenção da base. Junto com os prisioneiros de Strickers, eles foram encarregados de resgatar, dos quais havia 6. Júbilo Lee, uma jovem Evo com a habilidade de gerar e manipular parcialmente plasmoides de energia ou rajadas de luz explosivas lumicinéticas. Sonia Simonson, uma Evo feminina com a habilidade de escanear, implantar, remover e manipular memórias. Tabitha Smith, uma Evo feminina com a habilidade de gerar bolas de energia plasmática altamente concentrada. Marco Dias, um Evo masculino com a habilidade de absorver e manipular fótons. Júlio Richter, um Evo masculino com a habilidade de manipular as várias energias da própria Terra, permitindo-lhe controle sobre plantas, lava e até mesmo energia sísmica. Por fim, havia Armando Munhoz, um Evo masculino com a habilidade que lhe dá uma fisiologia capaz de se adaptar e evoluir para enfrentar praticamente qualquer tipo de situação em que se encontre. No momento em que Zemo e seus homens entraram na sala, os 6 prisioneiros olharam para eles. Quem é você? Marco perguntou. Estamos aqui para resgatá-lo. Zemo falou. Então, imediatamente depois que ele fez isso, ele e seus homens começaram a trabalhar nisso. De pé em frente ao computador principal da base, com um disco rígido conectado a ele, Lúcia baixou todas as informações nos servidores da base. O cadáver de Stricker, com um buraco de laser no peito e um buraco de bala na cabeça, jazia logo atrás dela. Já que o homem foi pateticamente fácil de despachar. Os verdadeiros problemas eram seu filho Jason e a guarda-costas Yuriko Oyama, já que Victor havia instruído que eles fossem trazidos de volta para a Latéria vivos, se possível, já que ele soube que Stricker estava empregando controle mental e aqueles dois poderiam ser vítimas disso. Então isso significava que Lúcia e os Destinobos tinham que usar métodos de captura em vez de morte. Yuriko sendo o problema, dadas suas unhas de adamantium.
Ela conseguiu derrotar 2 Destinobos antes de ficar subjugada. Como ela era, Lucy agora entendia por que Victor queria Adamantium para si. O metal era outra coisa. Seguindo em frente. Quanto a Jason, dada sua condição, foi mais fácil. Os Destinobos simplesmente lidam com ele. Lúcia se certificando de evitar todo e qualquer contato até que ele saísse. Dado o relatório que ela leu sobre as habilidades telepáticas de Jason e o que o garoto havia feito com sua própria mãe, honestamente, ela não queria trazê-lo de volta para Latieri. Mas seu rei havia ordenado isso para que ela obedecesse. Mas alguns minutos se passaram antes que todos os arquivos fossem baixados para o disco rígido externo. Assim que o fizeram, Lúcia desconectou do computador principal e contatou Zemo pelo comunicador. Zemo, tem os dados. Stricker está morto e nós protegemos seu filho Jason e a guarda-costas Yuriko. Ela explicou rapidamente. Como estão as coisas do seu lado? Bom também. Nós prendemos os prisioneiros e estamos voltando para a nave. Zemo respondeu. Ao ouvir isso, Lúcia assentiu. Quando ela fez isso, ela e seus Destinobos restantes se mudaram. Localizando o Adamantium à primeira vista, eles o protegeram. Eles então colocaram cargas explosivas por toda a base antes de sair e retornar ao Thol, onde o grupo de Zemo já os esperava. Embarcando e após uma rápida contagem o navio decolou. Lucy ativando as cargas explosivas na base do lago Alcali logo depois que eles fizeram isso, explodindo tudo para o Reino vir, terminando com sucesso a missão de eliminar William Stricker e demolir seus planos, além de obter informações valiosas no processo. Portanto, no geral, foi um sucesso retumbante. Sabendo disso, tanto Zemo, Lúcia e todos os outros soldados sabiam que seu rei ficaria satisfeito. Muito satisfeito mesmo. Capítulo 38. A instalação. O Cordilheira da Serra Nevada, Califórnia. Bic, bic, bic. Com as sirenes de segurança disparando ao seu redor, a doutora Sarah Kinney não sabia o que fazer com a situação. Desde que ela esteve na instalação, primeiro como um de seus membros e depois como uma de suas prisioneiras, isso nunca aconteceu. Mãe, algo está chegando. Quando Sarah ouviu sua filha dizer isso, ela se virou em sua direção e viu a menina de 12 anos que ela havia dado à luz, que era vista apenas como uma arma viva por todos os outros na instalação, desembainhar suas garras e assumir uma posição de luta. Então, no segundo seguinte a Laura fazer isso, a parede do quarto compartilhado por ela e Sarah, onde ficava a porta, foi literalmente destruída. Mas nenhum dos destroços criados pela explosão os atingiu, pois uma força o deteve e então moveu os destroços para o corredor. Quando isso aconteceu, Laura e Sarah viram uma visão inacreditável diante delas. Uma pessoa com uma armadura, vestindo uma capa e capuz verdes, flutuando no ar com os braços cruzados. Enquanto Xander Rice, Kimura e Adam Harkins flutuavam no ar ao lado do misterioso homem blindado. Todos eles presos em bolhas transparentes flutuantes, gritando, se debatendo e tentando sair das ditas bolhas. No entanto, todos os seus esforços se mostraram inúteis. Até mesmo os de Kimura. Além disso, apesar de todos os 3 estarem gritando a plenos pulmões, ninguém conseguia ouvi-los. Olhando para a misteriosa figura blindada flutuando no ar, Sarah engoliu um nó na garganta antes de falar. Quem é você? Ela perguntou. Meu nome é Dr. Destino. Você e o salvador de suas filhas, Dr. Kinney. A pessoa revelou. Nosso salvador? Sarah questionou. Sim, Victor respondeu facilmente. Não se preocupe, isso não é nenhuma piada de mau gosto. Estou aqui para salvar vocês dois e destruir essa instalação nojenta. Ele cuspiu. Tudo isso já está em andamento. Você não está mentindo, disse Laura, falando pela primeira vez. Quando ela fez isso, Sarah voltou seu olhar para ela. Laura, você tem certeza? Sarah perguntou. Laura deu um breve aceno em resposta à pergunta. O batimento cardíaco dele está estável. Ele está dizendo a verdade. Ela falou. Depois que ela fez isso, Sarah voltou seu olhar para Victor. Bem, aí está, Dr. Kinney. Agora você sabe a verdade por trás das minhas palavras. Considerando que sua filha acabou de verificar isso com suas habilidades. Victor falou. Você sabe sobre eles? Sarah exclamou. Eu faço Dr. Kinney. E muito mais. Victor falou. Quero dizer, de que outra forma você acha que meu ataque à instalação foi tão bem em primeiro lugar? Certo. Sim, claro. Sarah falou rapidamente. É só que... Sarah começou. Apenas para Victor levantar a mão esquerda e silenciá-la. Acredite em mim, eu sei. Victor respondeu. Embora você possa ficar tranquilo. Por enquanto, o pesadelo vivo de você e Laura acabou. Ele disse. Agora, antes de partirmos deste lugar, há apenas mais uma coisa que precisamos resolver. O quinto que orquestrou esta abominação. Virando a cabeça para as bolhas flutuantes, Victor girou o pulso e quando fez, a bolha que abrigava Kimura foi para o centro da sala para que todos pudessem ver. Quando isso aconteceu, Victor estalou o dedo. No segundo seguinte, a voz de Kimura pôde ser ouvida. Porra, enfia essa capa no seu cu de metal. Kimura cuspiu. Não, acho que não. Na verdade, em alguns momentos você não estará mais fazendo nada. Victor disse em um tom de finalidade. Do que diabos você está falando sobre o homem de lata? Kimura perguntou. Ah, você verá. Victor respondeu. Foda-se. Kimura gritou. Ela então começou a bater na bolha, tentando se libertar dela. Mas assim como antes, seus esforços se mostraram inúteis. Embora houvesse uma diferença. À medida que Kimura continuava tentando se libertar da bolha, suas ações começaram a ficar mais lentas.
ela também começou a achar difícil respirar. Que porra? Kimura falou com voz rouca. Espera, não está recebendo oxigênio suficiente? Sarah questionou. Desde que Kimura estava começando a apresentar sinais de privação de oxigênio. Correto, Dr. Kinney. Victor falou. Quando ele fez isso, Laura, Sarah e Kimura voltaram seus olhares para ele. Eu disse que sei muitas coisas, incluindo como os poderes do pequeno hipócrita Kimura funcionam. Victor falou. Então, Kimura, eu me pergunto quanto você pode me implorar para poupar sua vida com o ar que você ainda tem acesso? Vamos descobrir, certo? Você pode começar quando estiver pronto. O que não? Não, não, não. Deixe-me sair. Kimura gritou freneticamente. Por favor, deixe-me sair. Deixe-me sair. Ela continuou a chorar, batendo contra a bolha e olhando para Victor com olhos suplicantes. Mas ele simplesmente lhe lançou um olhar dourado em resposta, o que só fez Kimura começar a implorar ainda mais por sua vida. Ao ver isso, Sarah e Laura não conseguiam acreditar no que estavam vendo. A mulher que teve prazer em torturá-lo sadicamente durante anos agora estava reduzida a uma bagunça rastejante e patética. Foi surreal. A visão também deu algum prazer à mãe e à filha, Laura em particular, já que ela nem percebeu que um sorriso se formou em seu rosto enquanto observava Kimura sofrer. Sofrimento que continuou por mais 5 longos e, no caso de Kimura, agonizantes minutos. Até que finalmente ela parou de lutar e seu corpo ficou completamente mole. A luz desapareceu de seus olhos. Ao ver isso, Victor assentiu. Bem, já é um. Agora faltam 2. Ele falou, virando a cabeça na direção de Rice e Harkins, que agora estavam com olhares de terror absoluto no rosto. Mas Victor não se importou. Em vez disso, ele estalou os dedos mais uma vez. Quando ele fez isso, a bolha que segurava o corpo morto de Kimura voltou para ele, enquanto as bolhas que seguravam Rice e Harkins se moviam para frente. Eles então desapareceram, depositando os 2 homens no chão, bem aos pés de Laura e Sarah. Mas apesar de estarem livres da prisão bolha, nenhum dos homens conseguia se mover. Cortesia de Victor, que estava usando sua telecinese para mantê-los no lugar. Bem, Laura, vá em frente, Victor disse. Ao ouvir isso, Laura olhou para Victor. Ela então desviou o olhar para Rice e Harkins antes de voltar para Victor novamente, uma expressão curiosa em seu rosto. Você está dizendo que eu posso matá-los? Laura perguntou. Sim, vá em frente, Victor respondeu. É por isso que eu os coloquei aos seus pés em primeiro lugar. Tudo bem, disse Laura. Ela então tirou as garras dos pés e se preparou para matar Rice e Harkins. Espere um momento. Só para Sarah falar. Você está realmente pedindo para Laura matar esses homens? Sarah perguntou a Victor. Eu sou. Victor respondeu. Não, é direito dela. Mas ela é apenas uma menina de 12 anos, respondeu Sarah. É isso mesmo. Mas nós 2 sabemos, Dr. Kinney, que Laura não é uma garota comum de 12 anos. Victor retrucou. Ela nem é uma criança normal. E com isso quero dizer que sua inocência foi tirada dela praticamente no momento em que nasceu, apesar de seus melhores esforços para mantê-la intacta. Ela sofreu coisas que nenhuma criança deveria passar, e os responsáveis estão agora aos pés dela. Então ela pode reivindicar sua vingança, sua justiça, porque negar isso a ela seria negar as coisas que foram feitas a ela, e a você. Então, por favor, fique em silêncio e deixe sua filha fazer o que precisa ser feito. Ele disse. Ao ouvir isso, Sarah quis retrucar, mas ela não conseguiu, já que o que Victor disse fazia sentido de certa forma. Então, com isso, ela fechou a boca. Ao ver isso, Laura retomou sua caminhada em direção a Rice e Harkins. Ei, X-23, pare aí mesmo. Xander falou. Você acha que pode nos matar? Nos desafiar, sua arma? Ele exclamou. Só para Laura alcançá-lo e chutá-lo bem no rosto. A garra do pé dela cortou sua bochecha esquerda no processo. Enquanto o sangue jorrava por toda parte, Laura lançou um olhar frio para Xander enquanto ele gritava de agonia. Meu nome é Laura Kinney, não X-23. Laura gritou a plenos pulmões. Ela então começou a separar Rice e Harkins. Seu sangue, tripas e entranhas voando por toda parte. Laura os rasgou. Ao fazer isso, ela os amaldiçoou e até começou a chorar um pouco sem nem perceber. Sarah e Victor apenas observando-a do lado de fora. Até que finalmente Laura terminou o feito. Rice e Harkins uma pilha ensanguentada a seus pés. Agora está feito. Então vamos nos despedir deste lugar. Victor falou. Ele então reuniu Laura e Sarah e as levou para longe da instalação, explodindo tudo muito alto depois. Victor também prometeu garantir que o lugar nunca ressurgisse das cinzas. Deserto? Província de Ontário, Canadá. Parando no meio do caminho, o homem conhecido como Logan, também conhecido como Wolverine, voltou sua atenção para o céu acima dele. Assim que ele fez, um portal de algum tipo se abriu e um homem de armadura, com 2 robôs acompanhando-o, flutuou através dele, antes que ele se fechasse com força. No momento em que o portal apareceu, Wolverine desembainhou suas garras e se preparou para a luta, porque ele estava sempre disposto a uma boa briga. Olhando para o Wolverine, que felizmente se parece exatamente com Hugh Jackman, Victor teve que se controlar para não ser fã, pois ele tinha negócios importantes a tratar. Então, quando terminasse, ele ficaria fã do Wolverine à vontade. Seguindo em frente. Descendo um pouco, Victor se aproximou do Wolverine para que pudessem conversar direito. Mas certifique-se de ficar fora do alcance do homem, já que Logan parecia pronto para uma luta e Victor queria evitar esse assunto desnecessário no momento.
Qual é o problema, cara? Está com medo de lutar comigo como um homem? Logan rosnou. Não, Sr. Logan, não estou. Estou apenas ficando fora do seu alcance, já que não vim aqui para lutar, mas para conversar. Victor explicou. Sobre o que, cara? Já que tenho quase certeza de que nunca nos conhecemos. Logan disse. Porém, dado o estado atual de suas memórias, ele não tem total certeza de suas palavras. Sobre sua filha, disse Victor. Quando ele fez isso, os olhos de Wolverine se arregalaram em choque. Eu não tenho uma filha. Ele respondeu. Na verdade, você tem. Victor disse. Tecnicamente. Ele acrescentou. O que diabos você está dizendo? Ou eu tenho uma filha ou não. Simples assim. Logan falou. Oh Logan, se ao menos fosse assim. Victor pensou. Não é. Victor respondeu. Ele então abriu um pequeno portal próximo a ele e tirou uma camisa de lá. Victor então fechou o portal e jogou a camisa em Logan. Quem pegou? Um segundo depois, seus olhos se arregalaram. O quê? Isso tem um cheiro parecido com o meu, só que feminino. Logan disse. Porque pertence à sua filha. Embora alguns bastardos só se referissem a ela como seu clone. Victor disse. Seu clone. Logan gritou. Sim. Victor respondeu. Seu clone. Ele disse. Victor então pegou uma imagem e a mostrou para Logan, que então o agarrou e o examinou, vendo duas pessoas nele, que eram Sarah e Laura. Essa é sua filha Laura e sua mãe Sarah. Victor falou. Ele então começou a explicar as circunstâncias do nascimento de Laura para Logan, junto com tudo que ela suportou até que ele resgatou ela e Sarah e fechou a instalação permanentemente. Enquanto Logan ouvia Victor falar, ele percebeu que ele estava dizendo a verdade, o que só aumentou sua raiva com toda a situação. Então, quando Victor terminou de falar, ele soltou um rugido primitivo e animalesco, o que Logan fez até se sentir satisfeito. Sente-se melhor agora? Perguntou Victor. Quando ele fez isso, Logan lhe deu um olhar penetrante. Não, porra, realmente. Mas foi bom. Ele admitiu. Então, Laura, essa garota, eu quero conhecê-la. Esse sempre foi o plano desde o momento em que decidi contatá-lo. Victor disse. Por falar nisso, também desejo lhe oferecer uma oportunidade. Veja, estou abrindo uma instituição, e quero que você se torne um membro do corpo docente dela. Ele explicou. Mas mesmo que não queira, ainda permitirei que veja Laura. Não só isso, vou ajudá-lo com seu problema de memória. Ao contrário do seu amigo Charles Xavier, já que Logan já era afiliado aos X-Men. Embora nenhum dos membros mais conhecidos do grupo, como Ciclope, Garota Marvel, Vampira ou Homem de Gelo, fossem membros dele ainda. Já que assim como Pietro e Wanda Maximoff, eles eram todos ainda adolescentes. O que Victor descobriu ao fazer sua pesquisa sobre eles. Levar Victor a concluir que os X-Men deste universo serão como eles eram em X-Men Evolution quando o cânone começar. Adolescentes. Você sabe sobre Chunk? Logan perguntou. Eu sei muitas coisas, Sr. Logan. Victor respondeu. Então, o que você diz? Primeiro, pare de me chamar de Sr. Logan. Só Logan está bom. Logan começou. Segundo, vou pensar na sua segunda oferta. Chunk e os X-Men me deram muito si. Claro, eu entendo. Victor disse. De qualquer forma, vamos lá. Você não quer se atrasar para seu primeiro dia de pai, filha, quer? Em resposta à pergunta de Victor, Logan lançou-lhe um olhar inexpressivo, o que Victor ignorou completamente enquanto levava o papai Wolverine para ver sua garotinha, rindo muito o tempo todo. Capítulo 39. 10 de setembro de 2007. Ilatéria. Com um sorriso orgulhoso no rosto, fiquei de lado enquanto Christoph praticava suas habilidades de combate contra dois Destinobos ao mesmo tempo. Todos nós estamos situados em um dos campos de treinamento do castelo Doutor Destino. Seus movimentos parecem bons. Não apenas na forma como ele usou seu corpo recém-aprimorado, já que eu dei a ele uma dosagem da minha versão personalizada do SS Serum, mas também na maneira como ele usou sua invenção recém-criada e altamente sofisticada em seu treinamento de combate. A invenção em si é uma lança de força, que Christoph recriou depois que cumpri meu dever como seu pai e o apresentei à série de TV Andrômeda de Gene Roddenberry. Já que existe neste mundo, porque não permitirei que meu filho, nem nenhum dos meus filhos, seja inculto. Por isso, tomei a iniciativa de apresentá-lo a algumas das maiores obras, séries e universos fictícios que existem neste mundo. Star Wars, Jornada nas Estrelas, Babylon 5, Fascap, Andrômeda, como acabei de dizer, Stargate SG-1, Thundercats, série Transformers, série Power Rangers. O anime Yu Yu Hakusho, Dragon Ball Z, Hunter vs Hunter, Ghost in the Shell, Pokémon, Digimon, Naruto, Bleach, One Piece, etc. Tudo em um dia funciona para o papai do On. Além disso, foi uma maneira de passar mais tempo pessoal com Christoph em um ambiente descontraído. Teremos menos tempo no futuro imediato, considerando que o início do cânone do MCU está a apenas alguns meses de distância. Um fato que sei ser verdade, pois tenho verificado e tudo está certo. Então, em apenas alguns meses, Tony deverá ter seu traseiro sequestrado no Afeganistão e então ser colocado no caminho para se tornar o Homem de Ferro. Então, depois que ele fizer isso, a bola realmente começará a rolar. Isso nem leva em conta todas as ações que eu mesmo estou tomando, como começar a implementar alguns dos meus planos mais drásticos. Então sim, a coisa está ficando séria, que é uma das razões pelas quais dei a Christoph meu soro SS e intensifiquei seu treinamento de combate. Pois, como meu filho, ele terá um alvo nas costas. Um fato que tanto ele quanto eu aceitamos.
É por isso que estou me preparando para os desafios que ele enfrentará como membro da família do On. Além disso, nenhum filho de Dr. Destino não terá conhecimento para se defender e derrotar seus inimigos caso seja necessário. Mais 10 minutos se passaram antes que a sessão de treinamento de combate de Christoph chegasse ao fim. Quando isso aconteceu, sua lança de força se retraiu em comprimento. Quando terminou, ele veio até mim. Então, como foi, pai? Ele me perguntou. Bom, eu respondi. Mas aqui está como você poderia ter feito melhor. Eu comecei. Então contei a Christoph todos os erros que ele cometeu durante sua sessão de treinamento. Ele ouviu atentamente e anotou cada palavra que eu disse. Entendido, ele disse. Assim que terminei de dar a ele minha revisão das minhas ações. Obrigado, pai. A qualquer hora, filho. A qualquer hora. Eu respondi. Então, gentilmente dei um tapinha em suas costas. Então, aquela sua lança de força. Acha que poderia fazer uma para o seu velho? Eu já fiz. Christoph respondeu, colocando um sorriso presunçoso no rosto. Ah, ele realmente está se tornando um imitador. Estou tão orgulhoso. Bom garoto. Eu disse a ele. Agora vá se limpar. Afinal, ainda temos muito o que fazer hoje. Sim, pai. Christoph respondeu. Ele então saiu correndo para se preparar, enquanto eu fui fazer o mesmo. Saindo do meu quarto, agora totalmente apresentável, fui buscar Chris Hoff no seu. Ele também se apresentou. Mesmo que ele pareça prestes a pular das paredes, dada a sua excitação mal contida. Mas com o que está prestes a acontecer eu posso entender o porquê. Pois isso não afetará diretamente apenas a Latéria como um todo, mas Christoph pessoalmente. Alguém parece pronto, pensei. Ah, eu sou o pai. Christoph respondeu. Então vamos lá. Eu disse a ele. Ele assentiu com a cabeça ao ouvir minhas palavras. Assim que ele fez isso, nós dois partimos do castelo Dr. Destino, com nossa equipe de segurança ao redor, é claro, e rapidamente seguimos para nosso destino, o que levou apenas 15 minutos. Já que nosso destino era bem na capital, Dostad, nosso destino é uma escola. Mas não qualquer escola. Não, esta escola não era outra senão o projeto no qual Torval Valto trabalhou incansavelmente desde que o nomeei ministro da Educação da Latéria. A escola em questão é a Academia Werner, que criei para ser a instituição educacional mais avançada de toda a Latéria e eventualmente do mundo inteiro. Logo Christoph e eu finalmente chegamos ao nosso destino. Ao olhar para a Academia Werner, não consegui evitar um sorriso no rosto. É lindo. Fiquei alguns momentos admirando, com Christoph fazendo o mesmo ao meu lado antes de entrarmos. Passando pela multidão de cidadãos da Letônia que estavam reunidos do lado de fora. Hoje é a inauguração da Academia Werner. É por isso que Christoph está tão animado, já que ele estará frequentando a academia, junto com seus amigos. Uma vez dentro da escola, Christoph imediatamente foi se juntar aos amigos, o que não incluía apenas os gêmeos Massimov, mas também as outras crianças que foram trazidas para a Latéria nos últimos 3 meses. De Ruri Hansa às crianças que salvamos de Striker, até mesmo Laura. Chris Hoff se conectou com todos eles de uma forma ou de outra, e eles o cumprimentaram em troca. O que me deixa feliz, porque neste mundo ter amigos verdadeiros em quem você pode confiar vai te levar longe. Quando Chris Hoff se juntou às outras crianças, fui verificar os adultos, o que incluía nomes como Bill Foster, Sarah Kinney e Maya Hansen. Todos eles agora são professores na Academia Werner, embora ainda tenham permissão para trabalhar em seus próprios projetos pessoais e pesquisas, assim como professores universitários, que é basicamente o que eles são, em sentido. Pois a maneira como eu montei a Academia Werner é que a escola é aberta a alunos de todas as faixas etárias, possuindo aulas desde o nível primário até cursos de faculdade, universidade. Diferentemente de uma escola regular, aqui na Academia Werner os alunos podem criar seus próprios planos educacionais. O que quero dizer com isso é que os alunos com inteligência suficiente podem realmente criar seus próprios planos de aprendizagem individualizados, com exceção de algumas aulas básicas que todos são obrigados a fazer todo ano. Para alguns, o significado é o limite. Embora a academia também tenha aulas generalizadas para alunos regulares, tudo depende do indivíduo em questão. Ah, esqueci de mencionar que o governo da Letônia está pagando a conta de toda a academia, suas necessidades e recursos. Isso significa que qualquer pessoa pode frequentar a Academia Werner gratuitamente, sejam eles humanos ou um evo, pois não vejo razão para discriminar pessoas com habilidades sobre-humanas. Não importa como eles conseguiram adquiri-los. Principalmente porque foram essas mesmas pessoas que salvaram o mundo e a galáxia diversas vezes nos quadrinhos e filmes. No entanto, apesar de tudo que fazem, às vezes essas pessoas, mutantes e X-Men são os principais exemplos, acabam ficando em desvantagem. Bem, não mais. Agora que o Dr. Destino está aqui. Chegando ao grupo, olhei ao redor. Saudações. Todos estão bem? Perguntei, recebendo uma rodada de respostas. Bom, eu disse. Bem, então vamos começar o show. Eu falei. Em seguida, reuni todos os importantes antes de ir para fora, onde um pódio havia sido montado para eu falar. Chegando lá, inclinei-me em direção ao microfone. Então, quando tive certeza de que as câmeras apontadas para mim estavam ligadas e transmitindo sem problemas, comecei. Saudações, meus cidadãos. Hoje é um bom dia para a Latéria, pois nele damos um grande passo à frente em relação ao nosso futuro. E com isso quero dizer a educação de nossos filhos, a próxima geração, já que a educação é a base sobre a qual a maior parte da vida é construída. Não importa sua forma.
embora a educação formal ainda seja altamente importante. É por isso que hoje tenho orgulho de apresentar a vocês a instituição educacional mais avançada que a Latéria já viu, e o que um dia o mundo verá. Eu lhes apresento a Academia Werner. Falei. Apresentei então a academia, recebendo uma salva de palmas e vivas da multidão presente. Depois que eles se acomodaram, respondi a algumas perguntas. Então me despedi rapidamente de todos e retornei ao castelo Doutor Destino, deixando Chris Hoff com seus amigos. Mas não antes que ele me desse minha própria lança da força, uma arma que acho que farei minha. De volta ao castelo fui para meu laboratório pessoal. Então abri várias telas holográficas e comecei a trabalhar em vários projetos ao mesmo tempo, porque agora eu tinha muito mais, dado todo o material que adquiri nos últimos meses. De amostras de adamantium, a fórmula real para criar o metal em si, para o DNA de Richard Parker, o que me permitiu quebrar facilmente o bloqueio genético que ele colocou nas aranhas que ele criou durante seu tempo na Oscorp, algumas das quais eu havia adquirido. Havia tanta coisa para discutir, então decidi dar um toque especial, bem como criar mais alguns projetos, como o projeto Spartan e o projeto Inteligência Artificial Companion, o primeiro dos quais está indo muito bem, assim como o Project Primarcas. Dadas todas as pesquisas que adquiri do Dr. Hansen, Dr. Kinney e mais uma vez, do Dr. Parker. Todos eles são especialistas em ciências biológicas de uma forma ou de outra. Graças a eles e ao seu trabalho, uma quantidade enorme de tempo de conclusão foi reduzida nesses dois projetos. Continuando a trabalhar, fui interrompido quando Lucy entrou em contato comigo. Quando ela fez isso, parei minhas ações e atendi seu chamado. Sim, perguntei. O encontro com Romanoff foi marcado. Ela falou. Excelente, falei. Então encerrei a ligação com Lúcia antes de fechar todas as telas holográficas, para poder concentrar toda a atenção no próximo encontro com Natasha. Afinal, seria um desserviço à lendária Viúva Negra se eu não a conhecesse no meu melhor momento. Capítulo 40. 12 de setembro de 2007. Tricely, Washington, D.C. Terceira pessoa. Ponto de vista. Recostado na cadeira do escritório, Fury tinha a mão esquerda nas têmporas, esfregando-as, o que ele normalmente não fazia. Mas os últimos meses foram muito estressantes para ele. E tudo por um grande motivo. Victor Von Doom e seu país, Latéria. Primeiro houve a guerra de anexação que o país e sua nação aliada Sincaria lançaram contra Sokovia, que agora não existia mais desde que a Latéria a anexou. Em segundo lugar, houve o pequeno discurso de Dr. Destino nas Nações Unidas. O que eles mesmos trouxeram, forçando o Dr. Destino a aparecer em tudo, menos em palavras. Mas você nunca ouviria Fury dizer isso em voz alta. Ele pensaria isso, mas nunca diria. Mas voltando ao assunto, o discurso não foi bem recebido. Embora as Nações Unidas tenham feito a coisa certa e decidido não fazer muito alarde sobre o assunto. Não, os gritos vinham dos seus chefes. O Conselho de Segurança Mundial. Mais especificamente Pierce e seu amigo Malik, quem ordenou que Fury se infiltrasse na Latéria e obtivesse o máximo de informações possível sobre a nação e especificamente sobre o que Victor Von Doom havia planejado. No entanto, era mais fácil falar do que fazer. Depois de meses de tentativas, a SHIELD não conseguiu nenhum progresso em obter informações sólidas sobre a Latéria. As varreduras de satélite foram inúteis. Então estamos tentando hackear as comunicações deles. Nem o faça começar a falar sobre ativos humanos no país, porque não havia nenhum. Toda vez que a SHIELD tentou obter recursos de inteligência humana na Latéria, seus planos foram interrompidos antes mesmo de começarem. Simplificando, a Latéria agora era uma maldita fortaleza. O mesmo pode ser dito de sua vizinha e aliada de longa data, Sincaria. E Fury sabia o motivo do repentino salto em segurança dessas duas nações e coisas do tipo. Victor Von Doom. O homem estava fazendo o olho ruim de Fury coçar mais e mais a cada dia. Principalmente considerando o fato de que duas pessoas da SHIELD que estavam de olho na doutora Maya Hansen e no Dr. Bill Foster, de repente pediram demissão de seus empregos e foram para a Latéria porque receberam ofertas de emprego lá. Como se isso não fosse ruim o suficiente depois que a doutora Hansen deixou o país. Seu chefe Aldrich Killian e a maior parte da liderança sênior do think tank acabaram morrendo. Suas mortes atribuídas à explosão de sua sede em Miami, devido a um experimento que deu errado. Mas Fury sabia que isso era besteira. Ele simplesmente não tinha nenhuma evidência para provar o contrário. Ah, mas ele sabia. Provavelmente foi Dr. Destino e Latéria. Dr. Destino, o que você está planejando? Fury pensou. Enquanto ele fazia isso, um relatório marcado como urgente apareceu na tela do computador. Abrindo-o, Fury leu e então bateu as mãos na mesa. Filho da puta! Ele gritou. Já que o relatório que Fury acabou de ler o informou que um dos agentes especiais da SHIELD, codinome Ghost, estava completamente fora da rede, e não para uma missão. O que significa que eles se tornaram desonestos. Essa é a última coisa que eu precisava. Fury murmurou. Então, um momento depois de fazer isso, ele recebeu uma solicitação de contato de Maria Hill, seu vice-diretor, um pedido que Fury aceitou. Um momento depois, a imagem de Hill apareceu na tela no fundo de seu escritório. Vá em frente, Hill, disse Fury. Senhor, você disse que queria saber no segundo em que algo mudasse com a situação da Latéria. Bem, mudou. Hill falou. A videochamada dela então foi cortada para o lado direito da tela. No lado esquerdo, uma reportagem apareceu, especificamente da Latéria.
dando detalhes de uma nova instituição educacional que estava sendo patrocinada e financiada inteiramente pelo Estado, conhecida como Academia Werner, que aceitaria até mesmo pessoas de fora do país para estudar em seus corredores. Ao ver isso, Fury sentou-se ereto na cadeira. Filho da puta, ele disse, voltando a esfregar as têmporas, já que Latéria e seu líder estavam testando seriamente sua paciência. Ele definitivamente tomaria uma bebida forte esta noite. Sentado em seu escritório em casa, Alexander Pierce assistiu ao noticiário internacional sobre a Latéria e sua nova Academia Werner, fazendo o possível para não cerrar os punhos, já que a Latéria estava rapidamente se tornando um problema, especificamente seu líder Victor von Duon. Desde que ele se tornou governante daquela nação, muitas coisas aconteceram. Primeiro, o Barão Strucker desapareceu quando Latéria e Sincaria atacaram Sokovia. Então todos e quaisquer agentes da Hydra foram eliminados de ambos os países, quer já estivessem lá, quer fossem enviados. Não importava. Isso causou preocupações entre o conselho governante da Hydra, a quem Pierce inicialmente rejeitou, mas agora estava começando a concordar. A Latéria estava se tornando um problema. Mais especificamente seu líder, Dr. Destino. Então talvez fosse hora de corrigir esse problema. Permanentemente. Cidade de Nova York. Sentados em uma sala privada em sua sede em Nova York, 3 membros do Clube Fogo Infernal assistiram ao noticiário vindo da Latéria, especificamente 3 líderes, que foram as seguintes: o Rei Negro, Sebastian Shaw, a Rainha Branca, Emma Frost, finalmente a Rainha Negra, Selene Galliot. Enquanto o relatório continuava a tocar e imagens de Victor surgiam, Selene lambeu os lábios. MHM. Ele parece gostoso. Ela ronronou. Encontrou um novo alvo para ser seu brinquedo, eu vejo. Emma comentou. Embora eu tenha que admitir, Selene, você tem bom gosto. Ela falou, achando Victor muito atraente. Vocês podem, por favor, manter suas línguas na boca, moças? Sebastian perguntou. Sinceramente, agindo como colegiais simplesmente porque um homem é um pouco bonito. É melhor que ele seja bonito do que propenso a ciúmes mesquinhos. Emma falou, irritando Sebastian. Já chega vocês dois. Mas antes que as coisas piorassem, Selene falou, forçando Emma e Sebastian a recuar, já que nenhum dos dois queria incorrer na ira dela. Você está certa, Selene. Sebastian falou. De qualquer forma, vamos ao ponto principal. Achamos que esse rei, esse Doutor Destino, agora é adequado para as fileiras do Clube Fogo Infernal? Ele perguntou, já que o Clube do Inferno estava observando Victor há algum tempo, observando suas ações, porque eles o consideraram um candidato adequado para sua organização. Ele está bem comigo. Emma falou, mas ainda precisamos ver o que os outros pensam. Acho que deveríamos esperar um pouco mais para tomar uma decisão sobre esse destino. Selene refletiu. Por quê? Sebastian perguntou. Só um pressentimento. Selene falou, vivendo seus lábios, sem tirar os olhos de Doutor Destino na tela, como um predador observando sua presa, que era a verdadeira razão pela qual ela não queria que o clube fizesse contato com Doutor Destino ainda. Ela queria que ele amadurecesse um pouco mais antes de devorá-lo, um dia que Selene mal podia esperar, mas acabaria sendo muito diferente do que ela esperava. 20 de setembro de 2007, Alemanha. Passando pelos cadáveres no chão, Zemo abriu a porta à sua frente. Ao fazer isso, ele encontrou exatamente o que estava procurando. Uma jovem que seu rei havia enviado para resgatar. O nome dela é Jessica Drill, que era um Evo com poderes aparentemente relacionados ao Aranha. Ela também estava passando por uma lavagem cerebral para se tornar uma assassina por Otto Vermis. Para a Hydra, que aparentemente ainda estava por aí. Mas Victor queria eliminá-los. Não, ele fez disso uma missão para eliminá-los. Zemo ficou mais do que feliz em ajudar. Então, depois que recebeu uma dose do soro SS de Victor e se acostumou com seu novo corpo aprimorado, Zemo começou a trabalhar, limpando a terra da escória da Hydra, assim como salvar pessoas, como a garota Jéssica na frente dele, quem ele iria transportar de volta para Latéria, onde ela estaria segura e protegida. Tudo graças aos esforços do Doutor Destino.